Bem, o argumento começa neste momento com a conversa com a fonoaudióloga Izzy Pardal, que é justamente sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez e uma ação que ocorrerá no Hospital Betina no próximo dia 10 de novembro, liderado por ela. Doutora Izzy, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado. Um prazer é todo meu, Mauro. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Bem, a primeira dúvida é o seguinte: o que uma fonoaudióloga tem com relação à surdez? Sim. Até então, a gente imagina a fonoaudiologia com a fala. Né? Perfeito, Mauro. Explique para nós. Isso. Aqui no Brasil, existe uma junção da fonoaudiologia, né? Então, existem duas especialidades no mesmo curso. Por exemplo, fora do Brasil, ela é dividida. Existem as fonoterapeutas e existem as audiologistas. Só que aqui no Brasil existe essa junção e depois que você se forma fonoaudióloga, é que você vai para uma especialização. Ou você vai para a área da linguagem, ou para a área da voz, ou para a área da disfluência, que é a gagueira, ou vai para a área da audição. E a minha especialidade é reabilitação auditiva, então é dentro da audiologia. Então eu sou audiologista, no caso. Bem, o Hospital Betina eu acho que é o mais aparelhado da região para esta questão. Sem dúvida. Que atende o SUS, inclusive, que é um hospital completamente aberto. A gente sempre ouve que existem implantes coclear, né? Isso mesmo, Mauro. E que acontecem frequentemente lá, e agora haverá essa ação no dia 10 de novembro. O dia 10 de novembro é justamente o dia de prevenção e combate à surdez, não é isso? Exatamente. O que se constitui esta ação? Isso. Então, o Hospital Betina, ele há 3 anos, no norte, ele é referência mesmo no tratamento e na reabilitação auditiva. Então, é o único hospital a oferecer, pelo Sistema Único de Saúde, todo o tratamento e acompanhamento desse paciente que tem uma deficiência auditiva, muitas vezes num grau tão elevado que o aparelho auditivo não consegue dar conta. Por exemplo, não tem benefício com o aparelho auditivo. Então, ele precisa de uma cirurgia, que é o implante coclear. Esse implante, ele vai reabilitar este paciente a ponto de realmente fazê-lo ouvir novamente, né, através desse dispositivo, e aí reabilitá-lo através de terapias fonoaudiológicas, e aí a gente vai mais para a área da linguagem, que aí vem a fonoterapia, né, para ajudar esse paciente a não perder a linguagem, no caso dos pacientes que perderam a audição tardiamente, já adultos ou com a aquisição da linguagem, ou até mesmo pacientes que nasceram com a perda de audição e não falam nada. E aí a gente vai realmente passar por um processo para que esse paciente venha a desenvolver essa audição e, consequentemente, a linguagem também. E essa ação constitui-se em consultas? As pessoas têm que fazer uma pré-inscrição, chegam lá no dia, como é que vai funcionar? Isso, então nós vamos estar abertos a essas inscrições. O paciente pode ir de 8 às 18 horas. Nós vamos estar fazendo palestras informativas sobre o que é o implante coclear, quais são os pacientes indicados para esse tratamento. Então, eu tenho surdez nos 2 ouvidos ou em um ouvido só. Então, eles vão ouvir essa palestra. É importante o paciente que é deficiente auditivo ir acompanhado de uma outra pessoa, né, de um familiar, né, ou de alguém muito próximo a ele, para que ele não perca nenhuma das orientações que seja dada lá na hora. E vamos fazer uma anamnese, que é uma entrevista com o paciente para entender melhor qual é o grau, o tipo de perda de audição dele e fazer um exame, que é uma triagem auditiva, que é o exame da orelhinha que a gente faz, que é as emissões otoacústicas. Então, para ver se dá realmente ausente, ele tem um problema de audição e a gente precisa averiguar melhor. O melhor, Mauro, é que nesse dia o paciente não vai passar por toda uma burocracia para ser cadastrado no hospital. Se um paciente hoje quer entrar no Hospital Betina, ele precisa passar num posto, numa assistente social, pegar um encaminhamento do SUS e levar até lá. Nesse dia, a gente vai fazer o cadastro ali, na hora mesmo. Então, o paciente que realmente necessitar desse tipo de tratamento, ele já vai sair com um cadastro e um agendamento para ele nesse dia. Doutora Izzy, tem aumentado os casos de surdez? Eu tenho visto, por exemplo, até a legislação eleitoral, este ano, pela primeira vez, os debates, os programas eleitorais, a propaganda eleitoral gratuita, obrigam, né, a comunicação em libras. Isso me levou a uma informação de que deve ter aumentado bastante, não? Sim, não, sem dúvida. Primeiro que a Libras realmente está sendo muito mais difundida em casos de realmente pacientes que não são mais candidatos a essa cirurgia ou perderam o tempo de aquisição da linguagem oral, né? Então, a aquisição da linguagem oral ela vai até os 5 anos de idade. A partir daí, já é um pouco mais difícil o paciente falar como nós estamos falando aqui agora.
né? Então, um paciente que chega numa idade adulta e que perdeu a audição lá quando criança ou que nasceu com a perda de audição, não fala. Mas ele precisa de uma linguagem e a Libras está sendo melhor difundida isso hoje em dia. Então, todos os programas eleitorais, para que o paciente, né, no caso, o eleitor que seja surdo, ele tem a capacidade de entender o que o político ali, na hora o candidato, está falando. Sim, e com o desenvolvimento da tecnologia, com novas opções de aparelhos auditivos e tudo mais, as soluções também têm aumentado, têm crescido. Sem dúvida, Mauro. A questão é, nós precisamos orientar a população também em relação à prevenção. E em relação a essa criança nasceu, a cada 1000 crianças que nascem, uma tem perda auditiva. E esse dado é muito importante ficar na cabeça das mamães que estão grávidas para que exija, que é lei, o teste da orelhinha quando o bebê nasce. Tem o teste do pezinho, tem o teste da orelhinha. Né? Algum fator hereditário? Muitos fatores genéticos, hereditários, complicações na gravidez, no parto, né, doenças infantis, né, cachumba, catapora, sarampo, tudo isso todo mundo fala que parece que é banal, mas realmente agora, pode complicar. A concentração de surdez ainda é na melhor idade, digamos assim, são as pessoas mais idosas. É, a mais comum, que também muitas vezes é hereditária, ou pelo fator de que tomamos muito medicamentos, né, que influenciam muitas vezes na morte celular também das células auditivas. E aí existe realmente o que nós chamamos de presbiacusia, que é a doença do idoso, né? Que é a doença auditiva do idoso. Então, a presbiacusia faz com que tenha o ouvido cansado, digamos assim, né? Então, realmente existe a possibilidade da perda. Eles também são candidatos a este implante? Não, o implante coclear ele é indicado para pacientes que chegam a não ouvir mais nada. Né? Então, assim, desde 1 ano não tem idade limite, mas ele precisa ser um paciente que não ouve praticamente mais nada, mesmo com aparelho auditivo não tem um benefício, porque existem graus de perda de audição, Mauro. Você vai de um grau leve a um grau profundo, né? Então, o grau severo e profundo são os piores graus dessa perda. E aí, um aparelho auditivo, muitas vezes, não consegue dar o benefício, porque já morreram muitas células auditivas. Então, aí, o implante coclear já seria realmente a melhor opção. A senhora sugere ao grande público que sintoma possa levar um filho ou algum parente a esse tipo de consulta? Isso. Em casa, geralmente é o familiar que mais percebe que o paciente... Tá mais em contato, exatamente. Né? O familiar olha, pai ou avô, você está aumentando muito o volume da televisão. Eu falo com o senhor, você não me ouve. Eu estou te chamando várias vezes, você não está me ouvindo. No telefone tem muita dificuldade em ouvir quem está falando do outro lado da linha. Né? Então, tem a necessidade de aumentar o volume da televisão, né? Então, tem a necessidade de repetições. Uso o aparelho auditivo, mas não tenho benefício com esse aparelho auditivo. Né? Eu sinto que eu estou cada vez mais ficando com uma deficiência auditiva maior. Então, esses pacientes, se quiserem mais informações, nós vamos estar de portas abertas lá no Hospital Betina, de 8 às 18, para justamente recebê-los. No dia 10 de novembro, nós vamos estar com uma equipe de médicos otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos para justamente atender essa população. Doutora Isa, uma pergunta que seja natural. Atualmente, a juventude tem dado uma atenção substancial ao volume, né? Uma balada, o cara sai completamente surdo lá de dentro e acha tudo normal. Ou usando frequentemente aparelhos de som que passam o dia inteiro com alto volume e assim por diante. Isso são candidatos, né? Sim, aqui em Belém é até meio que cultural. Você tem um carro que tem um som que está ali com uma caixa bombando, né? Lá na esquina a gente ouve. Automotivo abusivo. Exatamente. Que afeta não só o dono do carro, como todo mundo em volta. Sem dúvida, sem dúvida. Ele espalha negativismo. E você falou também, Mauro, ainda há pouco, sobre as eleições. Né? Você viu quanto de barulho também nesses carros, sons, por exemplo, que foram. Eu tive muitos pacientes, depois das eleições, que falaram assim, eu estou com zumbido, né? Porque a perda de audição, muitas vezes, o principal sintoma é o zumbido, né? Então, eu tenho um barulhinho estranho no meu ouvido, é um sintoma que talvez já precise ser melhor averiguado, melhor avaliado. E os adolescentes, já saiu até uma pesquisa mostrando que quanto mais fone de ouvido, e você aumenta o fone de ouvido, às vezes você está com alguém que está com fone de ouvido do lado e você está ouvindo o que essa pessoa está ouvindo ali de música. Então, pela alta pressão sonora, né, uma alta intensidade mesmo ali, gerada pelo esse fone de ouvido, né, ali que pode realmente levar uma lesão. A senhora recomenda uma idade ideal para fazer um primeiro teste?
Não tem uma idade ideal, Mauro. Desde que essa criança nasce, já é importantíssimo fazer a averiguação, a primeira averiguação, que é o teste da orelhinha, né? E também ir acompanhando o desenvolvimento de linguagem. Muitas vezes o desenvolvimento auditivo, o desenvolvimento de linguagem, ele está muito ligado ao desenvolvimento auditivo. Se eu não ouço bem, eu não vou falar bem. Né? Então, eu preciso estar ouvindo muito bem, porque é por imitação, né, do nosso meio externo, do que eu estou ouvindo, que eu realmente vou conseguir desenvolver a minha fala. Então, muitas vezes está muito associado um problema ao outro, né? Então, as mães têm que ficar atentas nesse desenvolvimento dessa criança, né? Então, nos adolescentes com esses fones de ouvido, quem trabalha em ambientes ruidosos, proteja a sua audição colocando os fones, os protetores auriculares, né? Quem trabalha nesses ambientes realmente muito barulhentos tem que fazer essa proteção diária. E também os idosos, né? Então, a partir dos 60 anos, realmente já buscar fazer no seu check-up uma audiometria também uma vez por ano, para ir vendo se existe, se a minha mãe teve, minha avó teve, a probabilidade de que eu tenha na melhor idade também alguma provável perda auditiva pode ser maior. Então, e funciona como os olhos, pode ter um percentual diferente de um lado para o outro. Pode sim. Uma orelha pode ser melhor do que a outra. Geralmente pode ser simétricas ou assimétricas realmente a perda de audição. Doutora Ice, muito obrigado por essa entrevista, estaremos dando a divulgação necessária, parabéns por esse trabalho e que vocês alcancem o objetivo de vocês, que deixar bem informado o público para que recorra a esse tipo de serviço. Parabéns pelo trabalho feito lá no Betina. Eu tenho acompanhado, eu tenho divulgado, eu recebo sempre informações e me parece que é bem atuante. Muito obrigada, Mauro. Esse teu espaço é importantíssimo para nós, esse teu apoio é realmente excelente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Tá, conte conosco. Obrigada. Logo depois do intervalo, o empresário Oscar Rodrigues, um dos titulares do Grupo Líder, estará aqui conosco. Eu volto já.